Olá, aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal Nilson Zoukita, iniciando para você mais um vídeo, isso mesmo, hoje, quarta-feira, dia 23 de maio do ano de 2018, 23 de maio, que é o nome de uma avenida, né, de uma grande avenida aqui de São Paulo, e muitos me perguntam por que 23 de maio? 23 de maio é por conta de ocorridos durante a Revolução de 32, assim como 9 de julho também. Muito bem, vamos continuar das séries sobre as Copas do Mundo e hoje vamos falar sobre a Copa do Mundo de 1982. Espero falar de 86 e 90, se não der, pelo menos a de 82 vamos tentar fazer. Copa do Mundo de 1982 foi a primeira Copa do Mundo a contar com 24 seleções, isso mesmo. Era 16 nas Copas anteriores, mas 8 foram aumentadas mais 8 vagas e amplia-se a 24, iria ficar 24 seleções até 1994, a partir de 98 aumentaria para 32, mas vou chegar lá, calma. Vamos lá, a Copa do Mundo foi realizada na Espanha, e a seleção brasileira foi comandada pelo Tele Santana, um dos maiores técnicos de futebol da história, né? Com futebol ofensivo, goleador, conquistou a Espanha, encantou muitos jogadores como Leandro Júnior, Tônio Cerezo, Paulo Roberto Falcão, Zico, Sócrates, Éder e companhia limitada. Tem mais gente aí, né? Outras grandes seleções marcaram presença na Espanha: a França de Michel Platini, Gerard Trina, Michel Ramon, Dominique Rosenthal, né? Matheus Trinsel, a Alemanha de Rummenigge, esse cara, um dos maiores jogadores da história, Paul Breitner, Heisen, Argentina com promessas como Daniel Passarella e Mário Kempes. Se não me engano, foi a primeira, Mário Kempes, e a primeira Copa do Maradona, isso mesmo, Maradona começou a aparecer já na Copa de 82, o Diego Armando Maradona, que daqui a pouco vou falar dele, 86, calma. E do lado da seleção italiana, que tinha deixado uma ótima impressão, né, com Gino Zoff, Cabrini, Boloni, Gentili, Gaziani, Chiesa, Tardelli e Conte, Bruno Conte, que eu acho que deve ser parente do Conte, que foi técnico. E o chamado carrasco da seleção brasileira, o Pablo Rossi. Para você também dar, o Pablo Rossi, anos anteriores, ele foi suspenso do futebol. Verdade, ele estava punido do futebol por causa de manipulação de resultado no campeonato italiano. E ele volta na Copa do Mundo e dá a volta por cima. O Pablo Rossi está para a Copa de 82, como Roberto Baggio vai estar na Copa de 94. Vou chegar lá. E depois o Cannavaro em 2006 e Totti e companhia limitada, seleção italiana, que faz falta, mano. Faz falta ver a bandeira da Itália. Eu tenho ligação com a Itália, tenho sangue italiano por parte de mãe, então sinto falta da Itália na Copa. Eu falo também, às vezes, como italiano também, né? Mas tudo bem, né? Puxa o sangue, né? Vamos lá. Aí teve grupo, primeira vez tivemos o grupos E e F, né? A, B, C, D. A primeira vez que foi numerada em letras, né? A gente é campeã, decepcionou, né? Perdeu para a Bélgica o primeiro jogo 1-0, né? Eu vi uma história que esse jogo aconteceu no domingo e teve uma corrida de Fórmula 1 no Canadá que aconteceu à tarde, que morreu inclusive um piloto. É uma história que eu vejo na internet quando você vê aquelas vinhetas da Globo antiga. É verdade, uma vez eu vi isso. Tem uma história que eles mudaram o Grande Prêmio de Fórmula 1 porque ia bater com a abertura da Copa e a corrida foi à tarde lá no Canadá, que seria à noite aqui no Brasil. Curioso, umas curiosidades aí. Aí a Copa do Mundo foi inchada em inúmeras cidades. Tivemos a Espanha inteira envolvida na Copa do Mundo, para falar a verdade, né? Madrid, Barcelona, Sevilha, Valência, Bilbao, Figo, La Coruña, Valladolid, Málaga, inclusive lugares como Bilbao, que é do País Basco, quer separar, Barcelona, que é Catalunha, quer separar. Vamos lá, o grupo A tiver Polônia, Alemanha, Camarões e Peru, né? Última Copa do Peru, né? Última Copa antes dessa agora, né? Alemanha Ocidental, Áustria, ainda era Alemanha Ocidental, divisão, né?
Chile, e depois Bélgica, Argentina, Hungria e El Salvador. Nesse grupo tivemos a maior goleada da história das Copas até agora. Muitos pensam que é o 7-1 do Brasil, da Alemanha contra o Brasil. Não. A maior goleada da história das Copas do Mundo foram Hungria 10. Isso mesmo, Hungria 10. Fazendo paralelo do carnaval. El Salvador 1. No dia 15 de julho de 82, logo na primeira rodada da Copa do Mundo, o jogo foi em Elche, você não me Elche, Et. O grupo o grupo A, né? O grupo C, o grupo que tinha a Argentina. Aí o grupo T, Inglaterra, França, Tchecoslováquia e Kuwait. Inclusive um fato curioso, durante o jogo entre França e Kuwait, o Sheik do Kuwait, né, invadiu o campo querendo que remarca o pênalti contra a França. Verdade, o Sheik do Kuwait, e se não me engano, o Carlos Alberto Parreira era técnico do Kuwait. Peraí, eu vou pesquisar antes de falar aí. Ah tá, mas a história aqui do que aconteceu no jogo contra a França de 82, né? O então príncipe, o Farah Al-Sabah, ficou revoltado em ver sua seleção que sofreria 4 gols, a partida estava 3-1 para a França, e marcado um impedimento pelo atacante Gigese da França. O Sabah invadiu o campo e foi tirar satisfações do hábito e foi surpreendentemente conseguiu o que queria. É verdade, ele conseguiu o que queria. No dia seguinte, não contente, acusou a FIFA de ser dominada a máfia e acabou sendo punida pela instituição, em 11 mil reais. Ai. Campeão do Kuwait empatou, né? Com a Tchecoslováquia, perdeu da França 4-1 e ganhou da Inglaterra, inclusive, né? Se não me engano, o Carlos Alberto Parreira, ele tinha sido técnico aqui, ó, Parreira, isso mesmo. Parreira foi técnico do Kuwait nessa Copa do Mundo, né? O Parreira queria ser teta em 94, né? Aí, Irlanda do Norte, Espanha, Iugoslávia, Honduras, primeira Copa de Honduras. E o grupo F, Brasil, União Soviética, Escócia, Nova Zelândia. O Brasil ganhou de 2-1 da União Soviética, um gol de Sócrates, um de Éder. Inclusive, estava perdendo esse jogo. Eu vi esse jogo, acho que em 2014, eu vi esse jogo inteiro na internet, que na época a Rede Globo tinha como narrador principal. Muitos pensam o Galvão Bueno. O Galvão me narrava aquela Copa do Mundo, mas ele não era narrador principal. Quem era narrador principal daquela emissora era o Luciano do Vale. Isso mesmo, Luciano do Vale, infelizmente falecido há 4 anos. Ele era narrador da Rede Globo. Depois ele saiu da Globo depois da Copa do Mundo e foi lá para Record, depois Bandeirantes, e se consagrou, né? Vamos lá. Aí o Brasil fez 4-1 na Escócia, aí um gol de Zico, Oscar Herder e Falcão. Você vê que não tinha um gol, os gols não eram concentrados num jogador, a equipe toda jogava, né? O Tele Santana fazia a equipe toda jogar. Aí o jogo contra a Nova Zelândia, que foi a primeira participação da Nova Zelândia, a outra seria em 2010, 2-1, 4-0, o Zico fez 2, Falcão 1 e o Sérgio Chulapa, isso mesmo, fez gol, né? Aí tivemos aí classificadores de cada grupo, tivemos aí outra fase de grupos que é 4 grupos de 3. O Brasil ficou no grupo 3, tivemos no grupo 1, Polônia, e o grupo 3, o Brasil, Itália e Argentina. Itália ganhou 2-1 da Argentina, Passarella fez o gol da Argentina, o Maradona já jogava. O Brasil ganhou da Argentina 3-1, Zico, José de Churapa e Júnior. E aí tivemos o grupo 4, com França, Áustria e Irlanda do Norte, Alemanha, Inglaterra, Espanha e Polônia, União Soviética e Bélgica, tá? No grupo 3, aí sim, esse jogo emblemático no dia 5 de julho de 82, Brasil 2, Itália 3, beleza. O Brasil começou a abrir o placar com o Sócrates. O Brasil precisava de um empate para se classificar, para você ter uma ideia, beleza. O Paulo Rossi fez um gol 5, o Sócrates empatou. Em seguida, o Rossi virou. Aos 64, o Falcão fez o gol, aos 68 minutos, né? Acho que no segundo tempo. E por fim, o Paulo Rossi sacramentou a classificação da Itália e fez o terceiro. Foi um jogo, ninguém glicêmico puro. Eu vi um pouquinho desse jogo, né? Na internet você vê o jogo inteiro. Para você ter uma ideia, o Brasil nunca ficou na frente da Itália. Eu pensava que o Brasil estava ganhando de 2-0 e a Itália fez 3. Não, o Brasil nunca ficou na frente da Itália no jogo.
né? Porque o Paulo Rossi fez um gol, depois o Sócrates fez outro, e o Paulo Rossi fez os 3, né? Fez os 3. Aí as semifinais foi aí, a Itália fez 2-0 na Polônia, né? 2 gols de Paulo Rossi, e a Alemanha Ocidental nos pênaltis, né? Primeira vez que teve disputa dos pênaltis, venceu aí a França por 5-4 e foi para a final, e a Itália venceu 3-1. Rossi, Tardelli e Abordelli, acho que e a Itália foi uma seleção desacreditada, né? Ninguém acreditava na Itália. A Itália ganhou seu terceiro Scudetto no mundo, né? Terceira Copa do Mundo, terceiro Scudetto. O quarto seria em 2006. Agora vamos lá para a Copa do Maradona, que é a Copa de 86. Um adendo. Inclusive, é uma Copa do Mundo que primeira vez que a Rede Globo fez uma super cobertura e colocou câmeras exclusivas. E outro detalhe, a Rede Globo transmitiu sozinha junto com a TV Cultura naquela época essa Copa do Mundo. México 1986, Copa do Mundo México disputada com 24 seleções e primeira vez que aconteceram o esquema de mata-mata, né, de oitava de final até a final, como é até agora. Detalhe, essa Copa do Mundo era para ser realizada na Colômbia, isso mesmo, na Colômbia, só que alegaram que tivemos terremoto na Colômbia e a Copa foi transferida para o México, mas há rumores que naquela época já havia ameaça do narcotráfico na Colômbia e a Copa do Mundo acabou saindo de lá por esse motivo. Dizem que é isso, não sei. A FIFA diz que foi terremoto, então nós aqui não vamos falar os dois lados, tá bom? Não vamos afirmar que é um ou outro, né? Vamos lá. A FIFA ofereceu a Copa para o Brasil, na época o governo militar não aceitou, os Estados Unidos e o Canadá também não aceitaram. Os Estados Unidos é porque também não tinha estrutura de futebol, tinha que adaptar os estádios de futebol americano para futebol, só foi fazer em 2094, né? E aí o México de novo voltou, foi escolhido em 83, hein? 83, 3 anos antes da Copa do Mundo foi escolhido o México, que já tinha estrutura, né? Sediou a Copa de 70, então o México já era conhecido, né? Resumo, a gente vai fazer a parte do grupo A, a sua estreia venceu a Coreia por 3-1 e se retornava às Copas do Mundo desde 1954. Tem muitas seleções aí que participaram uma vez só de Copas do Mundo. Eu vou dar um destaque aí para o Iraque e para o Canadá. O Canadá, que é um dos países melhores, um dos maiores do mundo, com as bandeiras mais lindas do mundo. Primeira Copa da Dinamarca também. Vamos lá. E teve muitos craques aparecendo. Butaguenho na Espanha, Hugo Chance no México, Lothar Matthäus, né? Começou a aparecer muitos craques nos outros países, né? Cidade do Médio Guarará, Poeba, Querétaro, Leão, Toluca, Zaropan, Irauato, Maskurov e Monterrey, e foram sedes, né? Vamos lá, Portugal fez a sua segunda participação. A campeã do Brasil, vamos lá os grupos, vamos direto pro grupo. Aí o grupo vai tiver Argentina, Itália, Bulgária e Coreia do Sul. O jogo de abertura foi um para a Itália e um para a Bulgária, né? A Argentina empatou com a Itália e tal. Aí classificou a Argentina, Bulgária e Itália, beleza. Grupo B, México, Paraguai, Bélgica e Iraque, né? O grupo C tivemos União Soviética, França, Hungria e Canadá. Detalhe, foi a última Copa da Hungria. Isso mesmo, Hungria não conseguiu mais se classificar. A Hungria, que eu tenho sangue também, descendência também, né? O Iraque também foi a primeira e única também do Canadá. No grupo D, Brasil, Espanha, Irlanda do Norte e Argélia. Irlanda do Norte foi a última Copa do Mundo da Irlanda do Norte. A Argélia seria a última até 2010 e conseguiu também 2014 em seguida, né? O Brasil ganhou de 1-0 da Espanha, gol de Sócrates. Inclusive um fato curioso nesse jogo, quando teve o hino nacional, a organização lá da FIFA botou o hino acho que é da República, o hino da República ou o hino da bandeira? O hino da bandeira no lugar do hino nacional. Então tocaram o hino da bandeira do Brasil, não o hino nacional brasileiro, né? Mas tudo bem, mas valeu, né? Melhor ter tocado o hino de um outro país, né? Da Argentina, por exemplo. Mas tudo bem, isso não havia um caso. O Brasil ganhou de 1-0 da Argélia e ganhou de 3-0, né? 3-0 da Irlanda do Norte. 2 gols de Careca, um de Josimar, inclusive, um jogador mais desconhecido que fez gol de Copa do Mundo. Inclusive ele era carioca, jogava no Botafogo, começou no Botafogo, né? Jogou no Botafogo, no Flamengo, no Hamburgo,
jogou em vários clubes, né? Já foi ele é campeão da Copa América em 89 também, né? Jogou no Botafogo, lateral, né? E fez gol em Copa do Mundo. E o grupo E, Dinamarca, que é a Dinamáquina, é um timaço a Dinamarca. Alemanha Ocidental, Uruguai e Escócia, né? Dinamarca tinha Laudrup, tinha Onsen, Eze, é um time maravilhoso, e uma das bandeiras mais bonitas do mundo, né? A bandeira mais antiga do mundo, inclusive, que é a bandeira que significa a cruzada de São Felipe, a bandeira da Dinamarca, a cruz com as coisas vermelhas, é por isso que eu gosto disso. Grupo F, Marrocos, Inglaterra, Polônia e Portugal. Portugal fez um fiasco nessa Copa do Mundo. Portugal só ia voltar em 2002, né? A Argentina, Uruguai, aí depois o Brasil ganhou da Polônia. Aí teve o jogo contra a França. O Brasil foi eliminado pela França nos pênaltis. O Zico perdeu o pênalti. Mas a Argentina, 1-0 no Uruguai, 2-1 aí na Inglaterra. Nesse jogo contra a Inglaterra, o Maradona fez aquele gol que ele passa por todo mundo tal, e faz um gol, e depois ele faz também o gol com a mão, que os argentinos chamam de a mão de Deus, é verdade, a mão de Deus, que é um gol que ele vai a bola vai aqui, ele poderia fazer o gol de cabeça, não, ele bate com a mão e a bola vai para dentro, o juiz valida o gol, e todo mundo chama de la mão de Deus, né? Foi aí o jogo que consagrou o Maradona no futebol mundial, né? Foi 2 gols de Maradona. Dois gols de Maradona. Né? No 50, 1,50, aquele que ele dibra todo mundo e tal, né? Essa partida ficou marcada pelos gols da mão de Deus e o gol do século, que ele dibra 6 jogadores ingleses até tocar a bola para o gol vazio. Olha só, né? Maradona, que aí teve a semifinal também contra a Bélgica, 2 gols, ele arrebentou aquele jogo. E aí tivemos a final aí contra a Alemanha, 3-2, foi o Valdano Borodraga, o Maradona não fez gol, mas ele fez muita assistência. Foi uma Copa que consagrou o Maradona pro futebol do mundo, e depois ele foi pro Napoli, acho que eu não sei se ele já estava no Napoli na época, mas ele foi pro Napoli, tá, infelizmente se envolveu aí por questão aí de vício, de cocaína e tal, foi pego no antidoping, antidoping eu vou falar em 94, tá, da Copa de 94, infelizmente, o Maradona estragou a carreira, um dos maiores jogadores, acho que os maiores jogadores abaixo de Pelé, vamos dizer assim, o Maradona. Bom, o artilheiro foi o Gal Likli no inglês, aí vem Maradona, Careca e Burtagueño da Espanha, o Lassen da Dinamarca, o Beretov, o Baldano Albotelli, depois vem o Carsten Gundmer da Bélgica, o Ozen e o Rudi Völler, que foi técnico da Alemanha, né? Rudi Völler. Bom, abraço pra vocês, que Deus esteja no coração de vocês. Essa foi a série das Copas do Mundo 82, 86, um pouquinho de história. E a partir da Copa de 90 eu vou começar a criar um quadro, nesse quadro, sobre a minha história na Copa do Mundo. Que foi a partir de 90 que eu comecei a descobrir o que é a Copa do Mundo. Eu acabei gostar de futebol de Copa do Mundo a partir da Copa de 90. Bom, apesar que eu já era nascido em 86, mas tinha 2 aninhos, né? Então não conta muito. Bom, um abraço pra vocês, que Deus esteja no coração e fui.